Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Regis, sou professor da pós-graduação da Uniguaçu e vou explicar um assunto bastante importante para vocês aqui, acredito que seja bastante polêmico. Vou falar um pouco sobre a bioenergética, a relação dessa função bioenergética com o exercício e a necessidade pós-treino dos macronutrientes. Então vou fazer algumas abordagens sobre hipertrofia. Então hoje, quando se fala em hipertrofia, vou escrever aqui hipertrofia. E aí quando se fala em hipertrofia, eu vou falar em hipertrofia miofibrilar e hipertrofia sarcoplasmática. Então esses dois tipos de hipertrofia estão diretamente relacionados com a relação bioenergética. Então quando eu me refiro a uma hipertrofia miofibrilar, que seria uma carga tensional, eu estou falando na via energética ATP-CP como predominância, ou seja, que você atinja fadiga até aproximadamente 15, 20 segundos. E quando eu me refiro à hipertrofia sarcoplasmática, eu estou falando a segunda via, que é a glicólise. Então eu tenho a primeira via energética, que vai até aproximadamente 15 segundos, e eu tenho a segunda via energética, que vai até 1 minuto e 30 mais ou menos. Nesse sentido, então, quando eu falo em hipertrofia miofibrilar, a minha intenção é fazer com que eu gaste creatina fosfato como principal substrato e eu atenda então, ou seja, não consiga realizar mais movimentos até 15 segundos. E quando eu estou falando aqui em glicólise ou na glicose como substrato energético, proveniente aqui do glicogênio muscular, a intenção é que a fadiga ocorra até 1 minuto e meio. Lembrando que por intermédio dessa via eu tenho a produção de lactato e com o lactato eu tenho a produção de íons de hidrogênio. Isso faz com que eu diminua o pH e com o pH baixo eu vou ter acidose metabólica e com isso eu vou travar no movimento, ou seja, as enzimas vão parar de funcionar, ou seja, vão diminuir sua velocidade de ação, assim como o retículo sarcoplasmático vai ser inibido de liberar cálcio. Ou seja, se eu tenho aqui então esse tempo, 15 segundos, para atingir falha no início do exercício, numa estrutura miofibrilar, e eu tenho falha onde eu posso estar usando glicogênio muscular, a ideia seria, quando eu tenho um estresse miofibrilar, eu estou potencializando as relações de proteína, ou seja, as proteínas contráteis, eu estaria potencializando as microlesões. Então eu vou colocar aqui proteína, pensando em proteína no sentido de síntese proteica, e eu vou colocar aqui a relação da glicose, glicogênio muscular, pensando aqui em água, visto que a água está diretamente relacionada com o substrato energético glicose armazenado de forma glicogênio muscular. Então eu tenho água, que se refere a uma hipertrofia sarcoplasmática, e eu tenho proteína, que se refere a uma hipertrofia miofibrilar. Então, quando você esgota ou tenta esgotar, que essa é a essência do treinamento, esgotar os seus níveis de glicose provenientes do glicogênio muscular, a intenção, de certa forma, é você movimentar o conteúdo água, sarcoplasmático, água. E quando você tem estresse de carga tensional, que geralmente a gente indica que você comece com uma carga tensional e finalize o seu treinamento com uma estrutura metabólica, é justamente para que você desenvolva os dois tipos de hipertrofia, miofibrilar e sarcoplasmática. Só que as pessoas esquecem, então, que dentro do processo de hipertrofia não existe só uma relação proteica, ou seja, de nutriente pós-treino. Nós precisamos também suprir uma relação que está diretamente com a água. Então, quando a gente for falar em hipertrofia sarcoplasmática e uma alimentação pós-treino, eu tenho que pensar agora na reposição de carboidrato. Por quê? Porque eu degradei o glicogênio, e se eu degradei o glicogênio, provavelmente essa água vai ter dificuldade de se manter pós-treino, ou seja, eu quero ficar cheio pós-treino, não quero ficar vazio, e para conseguir me manter cheio, eu tenho que usar uma alimentação à base de carboidrato.
E eu também tenho que usar uma relação à base de proteína. Então eu tenho carboidrato e tenho proteína. Então o que comer pós-treino? Eu tenho que colocar as duas coisas pós-treino, tanto carboidrato quanto proteína. Só que nós temos liberações hormonais aqui que são importantes e no próximo vídeo eu vou conversar com vocês sobre isso, sobre o time. Mas a princípio nós temos que ter uma necessidade bastante importante de carboidrato pós-treino, que nós temos que pensar em água, nós temos que pensar em energia para que ocorram as reações químicas. E depois de um determinado tempo que você já supriu a necessidade de carboidrato pós-treino, você vai entrar com a proteína para promover síntese proteica, ou seja, trabalhar de forma sarcoplasmática miofibrilar. O treinamento, você geralmente vai trabalhar primeiro isso aqui e segundo isso aqui, ou seja, carga tensional para depois metabólica. E na sua alimentação, você vai trabalhar primeiro a relação sarcoplasmática, ou seja, a água, para a sua segunda, que é uma hipertrofia miofibrilar. Então fica a dica aí para vocês, Roberto Regis Ribeiro, a relação de como comer, primeiro comer carboidrato para depois comer proteína. E primeiro treine miofibrilar para depois sarcoplasmático, ou seja, treine mais pesado para treinar um pouquinho mais leve. Então fica aí a dica da semana para vocês. Se você curtiu, se você quer comentar alguma coisa, comente aqui embaixo. Um abraço.